Vamos meditar no Salmo de número 40, Salmo de Davi. E diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Verso 5. Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furastes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Verso 7. Então eu disse: Eis-me aqui, cheguei, e no livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Prego retidão na grande assembleia, mas fecho os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não esconda a tua retidão dentro do meu coração. Proclamo a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande assembleia o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Proteja-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Pois males sem número me rodeiam, as minhas iniquidades me prenderam, e não posso ver, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Verso 13. Agrada-te, ó Senhor, em livrar-me, ó Senhor. Apresenta-te em meu auxílio. Seja humilhados e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Torne atrás e confunda-se os que me desejam mal. Confundidos sejam por causa da sua afronta os que me dizem: bem feito, bem feito. Folgue e alegre-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua palavra: engrandecido seja o Senhor. Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Podemos observar no Salmo 40 que trata-se de uma ação de graças pessoal de Davi, após um grande livramento de Deus em sua vida. E o Salmo 40 também é messiânico, pois descreve claramente a obediência e o sacrifício perfeito de Cristo. Versos 6 ao 8, e em contrastes com Hebreus 10, do verso 5 ao 10, que iremos ler. Que diz assim a palavra do Senhor: Pelo que, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Aqui estou, no rolo do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais se oferece segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. E o Salmo 40 traz uma profecia sobre o Salvador, o Messias, o Cristo, que se cumpre no Senhor Jesus, que era o único e verdadeiro sacrifício para salvar a humanidade, para que a humanidade não perecesse no pecado, pela fé em seu nome, pela fé em seu sacrifício na cruz.
é que podemos ser salvos pela sua graça, pelo seu sangue. Então, Jesus, ele é o exemplo perfeito de obediência e sacrifício. Sobre o Salmo 40, mostra o crente saindo de um poço horrível para os lugares firmes, que é Cristo, a nossa rocha e salvação. Vamos ler novamente o versículo 1, que diz: Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Segundo o comentarista bíblico Spurgeon, ele diz que Davi esperou com paciência pelo Senhor e que a fé, às vezes, deve fazer plantão na porta de Deus. Esperar, muitas vezes, é o melhor teste da confiança. E Davi estava na porta de Deus, seu Salvador. Então o Senhor ouviu a Davi e imediatamente abriu a porta da misericórdia, a porta da graça, para socorrer Davi. E no verso 2, quando diz: tirou-me de um charco horrível, segundo Spurgeon, esse poço representava o desespero, o pecado e a aflição profunda de Davi. Versículo 2: um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Interessante que Deus não apenas tira Davi do poço, Ele põe os pés de Davi sobre a rocha e firma seus passos. E no versículo 3, Deus põe um novo cântico na boca de Davi. Porque quem é tirado do poço do pecado não pode ficar calado. E segundo o Spurgeon, a graça muda o coração e o coração muda o cântico. Uma reflexão: o louvor de quem foi resgatado pela graça de Deus tem a obrigação e missão de levar outros a temer e confiar no Senhor. No verso 4, Davi fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então eu entendo que a felicidade do homem está em confiar em Deus e desconfiar de si mesmo, desconfiar da sua carne, dos seus próprios desejos, para fazer a vontade daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz a Escritura. E Spurgeon destaca que a confiança sólida evita que a pessoa siga os soberbos, como podemos testificar no versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. E para Spurgeon, os soberbos são as pessoas que se acham autossuficientes a ponto de dizer que não precisa de Deus, que não precisa do Salvador, do Senhor. Para Spurgeon, esses são autossuficientes, são soberbos, a qual a Escritura trata. Então, quem confia no Senhor, ele é bem-aventurado, ele é prudente, ele é sensato. No versículo 5, Davi nos chama a contemplar o que Deus já fez em nossas vidas, as numerosas maravilhas do Senhor, que diz assim: muitos são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. As obras de Deus são tão numerosas e tão maravilhosas que nossa memória não consegue contá-las, enumerá-las. Porque Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é fiel